Então, tá bom. Podem começar, meninas. Vocês estão vendo a tela? Sim, Então, tá sim. tudo certo, tá? Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Cibele e junto com a Luciana Sabatini, sob orientação da doutora Terezinha, vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso em residência médica da pediatria básica. O título do nosso trabalho é Avaliação do uso do catéter nasal de alto fluxo em pacientes menores de 2 anos com bronquiolite viral aguda internados em setor pediátrico de hospital terciário. A bronquiolite viral aguda é uma patologia de alta prevalência, desencadeada principalmente por infecção viral, sendo o principal agente o vírus sensicial respiratório. De maneira bem simplificada, ocorre uma obstrução de vias aéreas inferiores, causada pelo edema e pelo acúmulo de debris celulares intraluminais. O diagnóstico é feito essencialmente clinicamente, com sintomas de vias aéreas superiores e inferiores. E o tratamento pode ser feito de maneira ambulatorial ou pode ser necessária a internação para oxigenoterapia, de formas não invasivas ou até mesmo de forma invasiva. O catéter nasal de alto fluxo, então, é uma forma não invasiva, é relativamente recente, e ele fornece uma mistura de oxigênio e ar já aquecidos, umidificados e a fluxos altos, reduzindo assim o espaço morto nasofaríngeo, ele reduz a resistência inspiratória e diminui o ressecamento do epitélio respiratório. Ele facilita o clareamento mucociliar, ele é tolerável pela criança e permite uma alimentação via oral. No setor pediátrico do HC da Unicamp, o dispositivo utilizado é da Fisher & Paykel, e o score usado na classificação de gravidade da bronquiolite para a indicação do catéter de alto fluxo foi o Wang modificado, usado em 2018, e o Brojod modificado, usado no ano de 2019. Tanto o Wang quanto o Brojod, eles atribuem pontuação a critérios clínicos e classificam a bronquiolite em leve, moderada e grave, sendo que o catéter de alto fluxo está indicado nos casos moderados. Esses casos que anteriormente, antes do advento do catéter de alto fluxo, eram casos que possivelmente precisariam de um suporte de UTI pediátrica para ventilação não invasiva ou invasiva. Pela literatura, ele é uma alternativa segura e eficaz de suplementação de oxigênio, podendo ser utilizado como uma terapêutica inicial ou após a falha do catéter nasal comum. No Brasil, o seu uso ainda é bastante recente, tem um custo ainda elevado e ele tem poucos dados do seu uso na pediatria. O objetivo do nosso estudo foi fazer uma análise descritiva, clínico-epidemiológica dos pacientes com bronquiolite que usaram o catéter nasal de alto fluxo e descrever o desfecho desses pacientes, analisando fatores clínicos envolvidos com a falha terapêutica. Analisamos também fatores possivelmente envolvidos com maior tempo de uso do catéter e analisamos as diferenças ao utilizarmos o score de Brojod em relação ao de Wang para indicação do uso do catéter. Nosso estudo é descritivo, retrospectivo, com base na revisão de prontuários hospitalares dos pacientes menores de 2 anos com diagnóstico de bronquiolite que usaram o catéter de alto fluxo durante a internação no Hospital das Clínicas da Unicamp, no período de março de 2018 a julho de 2019. Foram excluídos pacientes com patologias crônicas graves e prematuros extremos. Na análise estatística foram comparadas as variáveis estudadas, sendo o nível de significância adotado P menor do que 0,05. Nosso projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e eu vou passar a palavra agora para a Luciana. Então, agora a gente vai para os resultados e para a discussão. O nosso N total foi de 64 pacientes, sendo que 56% deles foram internados no ano de 2018 e aproximadamente 44% no ano de 2019. Esses dois grupos foram homogêneos quanto a características epidemiológicas, como idade, gênero, peso, entre outros. Quanto à distribuição das internações, houve uma notada sazonalidade, um pico de internações nos meses de abril, maio e junho. Isso é compatível com a literatura, que mostra uma sazonalidade da bronquiolite no final do outono e início do inverno.
Houve um leve predomínio de casos no sexo masculino, o que também é visto na literatura. E as idades de internação variaram de 0 a 18 meses, com um pico entre 1 e 2 meses. Quanto ao quadro clínico, quase 94% dos pacientes fizeram alguma radiografia de tórax durante a internação, sendo que o principal achado foi de hiperinsuflação pulmonar. Esse número de 94 nos surpreendeu um pouco, porque a maioria dos protocolos clínicos assistenciais hoje em dia indica a radiografia apenas na suspeita de complicações ou para diagnósticos diferenciais, enquanto no nosso estudo quase a totalidade dos pacientes fez o exame. Nós também notamos uma redução da média de frequência respiratória e da média de frequência cardíacas após a instalação do alto fluxo, mas esse resultado não teve significância estatística. Quanto ao tempo de uso do alto fluxo, ele variou de 3 horas a 9 dias, com uma média de 4 dias. Já o tempo de oxigenoterapia, tempo de internação total e tempo de UTI foram bastante variáveis, variando de poucos dias até 100 dias, por exemplo, no tempo de internação total. Quanto ao local de uso, sabe-se que o alto fluxo é uma forma mais tolerável de oxigenoterapia que o CPAP ou o VNI, e ele pode ser utilizado de forma segura em ambiente de enfermaria. Não existe uma padronização na literatura de indicação de internação em UTI. No nosso estudo, quase 60% dos pacientes foram internados em terapia intensiva, e esse número elevado pode ser justificado por uma mudança de protocolo de internação que aconteceu no nosso serviço em 2019. A partir desse ano, todos os pacientes com bronquiolite abaixo de 3 meses de vida eram internados diretamente em UTI, independentemente da gravidade da bronquiolite. Isso para garantir uma maior monitorização do paciente e acesso à fisioterapia respiratória. Quanto a complicações no alto fluxo, elas não são frequentes, raramente são graves. No nosso estudo, tivemos apenas um caso de atelectasia e uma lesão cutânea associada ao catéter. E quanto ao uso de sonda para alimentação, quase 30% dos pacientes fizeram seu uso, com um tempo que variou de menos de 12 horas a 9 dias. Sabe-se que o alto fluxo permite uma alimentação via oral e são escassos os estudos comparando a alimentação via oral com a alimentação por sonda na literatura. A gente sabe que o jejum aumenta o tempo de internação hospitalar, mas os estudos atualmente, comparando a alimentação via oral ou por sonda, mostram a mesma taxa de eventos adversos relacionados à alimentação nos dois grupos. No nosso estudo, houve maior uso de sonda nos pacientes internados em UTI. Quanto ao desfecho do alto fluxo, nós definimos como falha terapêutica a necessidade de escalonamento do tratamento para outras formas de oxigenoterapia e ventilação. No nosso estudo, houve falha terapêutica em quase 36% dos casos, sendo que desses 4 foram escalonados para ventilação mecânica, 7 para VNI e 12 para VNI com falha e depois necessidade de ventilação mecânica. Nós pesquisamos a associação de diversos fatores com falha terapêutica do alto fluxo, e os únicos fatores que foram estatisticamente significativos foram a idade e peso dos pacientes. A literatura mostra que crianças abaixo de 2 ou 3 meses possuem menor reserva respiratória e um maior risco de apneia, o que pode justificar o maior índice de falha nessa faixa etária. Nós também pesquisamos a associação dos fatores com o tempo de uso do alto fluxo, mas nenhum fator que nós avaliamos foi estatisticamente significativo. Quanto à indicação do alto fluxo em si, não existe um score padronizado na literatura para indicar alto fluxo na bronquiolite. Em 2018, nós utilizamos o score modificado de Wang, que é um score que avalia infecções do trato respiratório inferior como um todo, e ele apresenta menor concordância entre avaliadores em relação a outros scores na literatura. Então, em 2019, houve uma mudança para o score modificado de Brojod, que, por sua vez, é específico para bronquiolite, tem uma alta concordância entre examinadores e critérios mais objetivos de avaliação. Comparando os scores de Wang e Brojod, nós vemos que o grupo que foi avaliado por Brojod teve uma taxa maior de internação em UTI e maior uso de sonda, mas isso provavelmente ocorreu pela mudança de protocolo de internação que nós citamos anteriormente, que ocorreu no ano de 2019, o mesmo ano em que o Brojod foi implementado, e resultou no maior número de internações em UTI. Então, concluindo, as variáveis que nós encontramos associadas à falha terapêutica do alto fluxo foram idade e peso. Nenhum fator foi associado a maior tempo de utilização do alto fluxo, e houve uma maior taxa de internação em UTI e maior uso de sonda no grupo Brojod em relação ao Wang, e isso provavelmente ocorreu por mudança de protocolo de internação da instituição em 2019.
Então, queremos agradecer a presença de todos, agradecemos muito aos professores que nos ajudaram, então, doutora Terezinha, doutora Mariana, doutor Sérgio, doutor Ricardo, toda a equipe da fisioterapia respiratória e toda a equipe que ajudou a gente nesse processo, né? Nossos colegas e familiares também. Então, muito obrigada. Obrigada. Muito bem, Maria Cibele, Luciana, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, doutora. Alguém gostaria de fazer um comentário, pergunta? Eu tenho pergunta, então. Pode fazer. Foram 60 e poucas crianças em 2 anos, né? Isso 64. No fim, eu acabei não vendo 2020, tem paciente durante a pandemia? Não. A gente pegou os dados de 2018 a 2019. Então, a gente não pegou esses dados de 2020. Tiveram algumas internações em 2020, mas a gente não acompanhou elas. Isso já era pré-estabelecido, né? No nosso projeto, que a gente terminaria em julho de 2019. Então, não teve em Não 2020, foi por falta não. de caso. Foram 15 meses. Para saber a redução, se foi muito grande, deve ter sido, né? Sim. Imaginamos que sim. A gente até pensou nisso também. Roberta, posso? Claro. Posso consumir um pouquinho do tempo mínimo aqui? Eu acho que é muito interessante esse resultado que elas viram, porque estimula a gente a fazer com que o hospital gaste o dinheiro para pagar a sonda. Entendeu? Foi isso mesmo que aconteceu. E nós ganhamos, num ano, acho que foi 2016, ganhamos 3 catéteres. Bom, aí nós usamos, mas não tinha aquela base preparada ainda que precisou ser feito lá no hospital para sair mais em conta, para sair barato, foi o SEB que fez. Daí, em 2017, o hospital comprou 10. Aí eu insistia com eles, porque seria muito melhor deixar a criança no catéter, ele ia se alimentar, uma grande parte não ia precisar ir para ventilação mecânica e não teria as complicações e a gente teria leito disponível para todo mundo que precisasse. Bom, aí foi feita a licitação 2018, nós começamos firme, teve para todo mundo que tinha indicação. 2019 abriu a UTI. A hora que abriu a UTI, não sei se vocês lembram, foi lá antes de na hora que estava começando a bronquiolite. A gente precisava ocupar os leitos da UTI e dava muita complicação a falta de fisioterapeuta no período noturno, na enfermaria, na criança com catéter. Lógico que os residentes não dormiam um minuto, porque a avaliação tem que ser feita no máximo de hora em hora. Então, ninguém conseguia nenhum tempo. E aí precisava uma avaliação em cima. Daí que nós fizemos um acordo com a UTI de levar todos os menores de 3 meses para lá, porque lá tem o número certo de profissional e pronto. Então, não é que foi assim, foi fácil, não foi fácil, foi difícil a luta. Eu fiquei muito contente quando eu vi que quase 70% dá certo e em uma semana eles vão embora. Em uma semana tem alta, não precisa aquela confusão de ceda para ventilação mecânica, fica com síndrome de abstinência e demora. Não, esses aí em uma semana estão recebendo alta. Eu acho que é muito bom. O resultado que vocês mostram para a gente é que é muito bom. Tá? Professora, e vocês foram muito bem, gostei também. Obrigada, professora. Obrigada. Nesse sentido de mostrar a economia e justificar a manutenção, seria interessante comparar com 2 anos anteriores, né? Fazer um grupo que antes do catéter e um grupo depois do catéter, porque o que não falta é criança com bronquiolite, né? Nos últimos anos. Então, não sei se isso não ajudaria a mostrar mais ainda essa questão
Sim, a gente sabe que o catéter em si tem um preço mais elevado, né, do que usar o catéter nasal simples, né, então tem uma instalação um pouco mais cara, mas acho que teria que ser realmente feita uma comparação com outros métodos. Então a gente até tinha pensado, cogitado inicialmente, será que daria para comparar com o VNI, CEPAP, né, mas daí o nosso projeto inicial acabou sendo esse, né, mas para o futuro acho que sim, dá para progredir mesmo. Cabe bem essa avaliação, né? Até de custo, né? Até de custo. Sim. Quanto tempo de internação em UTI dos pacientes antes do catéter, né, doutora? Sim. Uhum. É uma boa ideia, Roberta. Acho que é boa ideia mesmo. Muito bom. Com relação ao raio-x, vocês citaram que ele foi mais realizado do que deveria ter sido feito, né? Será que é por causa da faixa etária? O diagnóstico diferencial, porque a maior parte dos pacientes de vocês eram menores de 3 meses de idade, né? Sim. A gente pensou em alguns fatores, assim, para justificar, né? Então, assim, o fato de os pacientes serem bronquiolites internadas, acho que os médicos assistentes, né, ou os residentes acompanhando o caso, ficam mais preocupados, né, em excluir diagnósticos diferenciais, tudo mais, né. E também tem o fato de que houve bastante internação em UTI, né. Então, esses pacientes, às vezes, também precisam fazer radiografias por outras questões, então, até para ver posicionamento de sonda, passagem de pique, né. Então, isso também pode aumentar um pouco a quantidade de raio-x. 93% foi da internação total, tá? Em algum momento da internação, não foi logo na admissão, tá? Mas Muito bem, parabéns pela pesquisa, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos seguir, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente vai para o próximo, então. Vamos. Muito bem. Júlia Bocato e Natália Ferreira, sob orientação da professora Adileia. Boa tarde a todos, então, eu sou a Natália e juntamente com a Júlia, nós vamos apresentar a vocês nosso trabalho de conclusão de curso, que foi feito sob orientação da doutora Adileia. O tema do nosso trabalho, então, é sobre a avaliação da gravidade, do controle e dos fenótipos da asma em crianças e adolescentes acompanhados no ambulatório de referência. Como introdução do tema, então, a asma é uma doença inflamatória crônica de alta prevalência que chega a acometer 330 milhões de indivíduos no mundo e 20 milhões no Brasil. Durante a avaliação dos pacientes com asma, esses podem ser classificados quanto ao controle e a gravidade. Com relação ao controle, é quando a gente avalia a presença de sintomas e o risco de exacerbação futura. Para essa análise, existem vários tipos de questionário, sendo que no nosso trabalho foi utilizado o Asthma Control Test, o ACT, que é composto por 5 questões referentes a limitações de atividade, sintomas diurnos e noturnos, uso de medicação de resgate e uma autoavaliação sobre o controle da asma nas últimas 4 semanas. Diante da divergência da literatura, o nosso trabalho adotou um valor de pontuação maior ou igual a 22 para a classificação de asma controlada e para asma não controlada uma pontuação menor que 22. Quanto à gravidade, a asma pode ser dividida em leve, moderada e grave, a partir da quantidade ou intensidade de medicações necessárias para atingir o controle da asma, de acordo com os steps do GINA. Os pacientes, então, com asma leve encontram-se na etapa 1 e 2 do tratamento, enquanto aqueles classificados com asma moderada estão na etapa 3 e os com asma grave nas etapas 4 e 5. Por se tratar de uma doença com muitas apresentações, é importante a gente caracterizar o perfil de cada paciente de acordo com o seu fenótipo. Segundo GINA, o que define os fenótipos da asma é o reconhecimento das populações com características comuns que podem ser determinados por fatores genéticos, ambientais e de biomarcadores. O fenótipo mais prevalente na literatura em crianças é o fenótipo atópico, que caracteriza-se por início precoce da doença, o antecedente familiar positivo, eosinofilia, aumento de IgE e além do prick teste positivo. Os biomarcadores são características que podem ser medidas de forma objetiva e são avaliadas como indicadores de processos biológicos ou patogênicos. No nosso estudo, nós avaliamos como biomarcadores os eosinófilos, IgE, o prick teste e a citologia do escarro. Com relação à citologia, a análise da amostra permite uma avaliação e classificação em asma eosinofílica, neutrofílica, paucicelular e mista.
Como objetivo do nosso trabalho, tivemos o objetivo geral, avaliar o fenótipo das crianças e adolescentes com asma, acompanhados no ambulatório de referência, de acordo com a gravidade e o controle dessa doença. O objetivo específico seria avaliar a prevalência da asma grave não controlada e estabelecer o perfil atópico dessas crianças. Como objetivo específico também, quisemos estabelecer fatores de risco relacionados à gravidade e ao controle da asma, bem como analisar o padrão citológico do escarro, relacionado também à gravidade e ao controle. Como método no nosso trabalho, nosso estudo foi realizado de um corte transversal a partir de um banco de dados realizado por nós, a partir de fichas de avaliação de uma linha de pesquisa em asma grave. Os dados foram obtidos entre 2015 e 2019, com crianças e adolescentes, acompanhados no ambulatório de pneumologia pediátrica e pediatria geral do Hospital das Clínicas. Foram incluídos no estudo crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de asma. Foram excluídos aqueles com comorbidades cardíacas e respiratórias, com limitações cognitivas e motoras, ou com ficha de avaliação com dados incompletos. A formatação do nosso banco de dados se deu a partir de uma ficha de avaliação, onde foram coletados os seguintes dados demonstrados na apresentação. Para análise estatística, nós usamos o SPSS para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas, foi empregado o odds ratio obtido por regressão logística, sendo que o odds ratio bruto foi obtido por regressão logística univariada e os valores de odds ratio ajustado por regressão logística multivariada, com p-valor de inclusão de 0,05 e de exclusão de 0,1. Nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. E agora eu passo a palavra para a Júlia. Então, quanto aos resultados e a discussão. Foram avaliados 160 pacientes, destes 21 tinham ausência de dados laboratoriais, e assim ficamos com uma amostra de 139 pacientes. A média de idade foi de 11,92 anos, tivemos 58% de pacientes do sexo masculino, sendo a média desses pacientes de 11,69, prevalência de sexo feminino de 41%, com a média de idade de 12,24 anos. Nós encontramos que 69,1 tinham pais com atopia, 47,5 tiveram os primeiros sintomas antes do primeiro ano de idade, e 98,6 relataram fatores desencadeantes de crise, como pó, poeira, mudança brusca de temperatura. Quanto à caracterização do perfil atópico, 4 pacientes não apresentaram fenótipo de asma atópica, e 97,1 apresentaram perfil atópico. Quanto aos biomarcadores, encontramos que 91% apresentavam IgE acima do valor de referência, 68% tinham eosinófilos séricos acima do valor de referência, e 92% apresentaram prick test positivo. E esses dados que nós encontramos vai ao encontro da literatura, que esse é o fenótipo da asma mais comum. Nós não encontramos associação dos biomarcadores, IgE, eosinófilos e prick test, com controle e gravidade. Quanto à avaliação do nível de gravidade, encontramos 48,9% com pacientes com asma leve, 16,5% com asma moderada e 34,5% com asma grave. Sobre as variáveis com associação com asma grave, observamos associação entre gravidade e presença de cuidadores tabagistas, sendo que os pacientes com cuidadores tabagistas foram classificados na sua maioria como asma leve. Também encontramos associação entre gravidade da asma e citologia, não encontrando associação com as demais variáveis. E com relação à citologia, podemos notar que os pacientes com asma grave tinham uma predominância dos padrões paucicelular e eosinofílico. Foi realizada, então, análise multivariada, sendo selecionadas para compor o modelo as variáveis que se mostraram associadas à gravidade e as variáveis com potenciais de confundimento. E após essa análise, foi observado que a chance de pertencer ao grupo de asma moderada foi menor no grupo com exposição ao tabagismo quando comparado ao grupo de asma leve. Então, com relação a essa associação que nós encontramos, temos que no estudo de Hollenbach e colaboradores, foi verificado que os cuidadores estão cientes dos efeitos adversos do fumo na asma, por isso fumam menos, o que teria levado a uma associação fraca entre o fumo passivo e a asma persistente. Outra associação encontrada foi entre gravidade e nível de adesão. Nós observamos que os pacientes que esquecem a medicação uma vez ao dia tinham maior chance de pertencer no grupo asma moderada e grave, quando comparado aos de asma leve. E esse dado que nós encontramos não está presente na maioria dos estudos.
Nós atribuímos isso ao fato de ser uma variável com necessidade de recordatório, tem um viés de esquecimento, e também é possível que tenham medo de represália por parte dos acompanhantes de relatarem a real adesão. Na avaliação do nível do controle da asma, encontramos asma não controlada em 42,4%. E quanto aos fatores de risco para asma não controlada, a chance de pertencer ao grupo de asma não controlada foi 2,14 vezes maior no grupo com contatos com tabagistas. Então, sobre a associação de asma não controlada e tabagismo, merianos e colaboradores verificaram que crianças que vivem com fumantes e são expostas ao tabagismo passivo apresentam maior risco de procura a serviços de emergência e internação por descompensação de asma. Também temos Lima e colaboradores, que fizeram um estudo recente no Brasil. Eles analisaram dados de exposição ao fumo passivo de cigarro e controle de asma. E eles relataram maior ocorrência de asma controlada entre pacientes não expostos ao fumo passivo, quando aqueles comparados aos expostos. Encontramos também na avaliação do estado nutricional que a chance de pertencer ao grupo de asma não controlada foi 3,32 vezes maior nos pacientes com sobrepeso. E esse achado é compatível com o encontrado com Borel e colaboradores, que demonstraram uma relação entre MC e asma não controlada, sugerindo que em meninos, quanto maior o peso corporal, maior o risco de asma não controlada. Também temos, na relação de asma e obesidade, esse Pinnenburg e colaboradores fizeram um estudo descrevendo que existe uma associação de obesidade e asma de forma bidirecional. Então, por um lado, um paciente com sobrepeso e obesidade tem uma hipoventilação por diminuição da complacência torácica, aumento de resistência de vias aéreas. Por outro lado, as crianças com asma têm maior risco de sobrepeso, porque fazem menos atividade física, já que elas apresentam sintomas quando se exercitam, e fazem uso frequente de corticosteroides. Encontramos também no estudo de Michelson e colaboradores que maiores níveis de mediadores inflamatórios foram encontrados em obesos com asma, em comparação a pacientes com asma não obesos, mostrando que a obesidade pode induzir uma inflamação sistêmica, podendo estar relacionado também com o não controle da asma. Quanto ao padrão citológico do escarro segundo o controle, encontramos que pacientes com asma não controlada tiveram um padrão neutrofílico misto de 11,5%, padrão paucicelular de 57% e padrão eosinofílico de 30,5%. E quanto a essa variação do padrão citológico do escarro, nós verificamos no estudo que foi avaliado longitudinalmente crianças de acordo com o fenótipo do escarro, e alguns pacientes exibiram mais de um fenótipo de escarro no período de um ano. Então, existem alguns fatores que podem alterar a citologia. Um paciente que faz uso regular de corticóide inalatório pode ter o escarro paucicelular, pode se tornar eosinofílico se a adesão diminuir ou se a criança for exposta a uma grande carga de alérgenos, e pode se tornar neutrofílico se a criança desenvolver uma infecção viral do trato respiratório inferior. Tivemos como limitações do nosso estudo, então, que a própria avaliação dos nossos dados, que foi feita em corte transversal, então eles foram realizados em um único momento do tempo, e além disso, quanto ao questionário realizado nos itens tabagismo e adesão à medicação, as perguntas eram feitas de maneira subjetiva, então necessitavam de recordatório e que podiam gerar algum viés de esquecimento ou intimidação. Como conclusão do nosso trabalho, podemos ver que, assim como na literatura, o fenótipo atópico foi o mais prevalente, não conseguimos diferenciar os fenótipos de acordo com os biomarcadores em relação à gravidade e o controle da doença. Achamos, a partir dos nossos dados, uma maior prevalência de asma leve e controlada, e como fator de risco para asma não controlada, encontramos o contato com tabagistas e sobrepeso. Gostaríamos de agradecer, então, a doutora Edileia pela orientação do nosso trabalho, por todo o apoio e paciência aí nessa jornada, e agradecemos também ao doutor André, que nos apoiou na parte da análise estatística, e gostaríamos de agradecer também às alunas de pós-graduação, a Natasha e a Lívia, que nos ajudaram com o banco de dados. Obrigada. Obrigada. Muito bem, parabéns pela pesquisa de vocês, pela apresentação que foi ótima. Obrigada. Obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário. Então. Claro. É interessantíssima vocês trazerem essa questão da obesidade, do tabagismo e da adesão ao tratamento,
né, para o controle da doença, da importância do segmento, né, do pediatra, para conseguir resolver essas coisas que, teoricamente, são mais simples e que têm um impacto grande na doença, né. Minha dúvida é com relação ao PRIC. Vocês comentaram que 90 e poucos % dos pacientes tinham PRIC positivo, e aí eu queria saber qual que é na prática clínica, qual que é o papel do PRIC teste para o segmento desses pacientes com asma. Na verdade, o PRIC teste é um dos marcadores da alergia, né? Então, no nosso banco, quase todos os pacientes tinham alergia. A gente está no ambulatório de pneumonia, de pneumo, no ambulatório que foi avaliado a parte respiratória, então tinha esse viés. Os pacientes que chegaram na Unicamp já eram pacientes que precisavam mais desse segmento. Não é uma coisa que a gente faz na puericultura no geral. Foram crianças que demandaram serviço terciário, por isso que foi realizado o PRIC. Posso falar, Roberta? Pode, por favor, Adriana. Primeiro, eu quero agradecer tanto a Júlia quanto a Natália, muito obrigada aí pela confiança em me escolher como orientadora, foi muito bom trabalhar com vocês, elas foram muito, assim, tiveram bastante força aí para vencer, organizar banco de dados, participar. Para mim é um mestrado, o que elas estão fazendo aí, né? Então, eu quero agradecer. Então, Roberta, a questão é a seguinte, olha, o cerne desse trabalho era a gente tentar identificar os fenótipos aí da asma. O PRIC teste, ele é importante porque ele pode avaliar o estado alérgico desse paciente. Ele não é definitivo, né? Você não precisa dele para fazer o diagnóstico de asma, mas como a gente está dentro de um ambulatório que, teoricamente, esses pacientes são, como a própria Júlia falou, são pacientes que vêm referenciados com uma história de asma não controlada e ou grave, né? E, então, a gente os avalia de uma maneira para tentar identificar exatamente qual seria o perfil desse paciente. A gente sabe que o fenótipo atópico também pode ser hoje classificado em T2 alto, T2 baixo, que no final vai acarretar em você conhecendo esse perfil num tratamento para aqueles que vão entrar no grupo de asma grave, não controlada, na fase 4, que muitas vezes vai precisar do imunobiológico, tá? Bom, na prática, eu acho que a melhor maneira de você identificar quais são os fatores que levam a esse paciente a ter crise ainda é a história clínica. Não tenha dúvida disso daí, né? Às vezes o paciente, ele vem aqui na Unicamp, ele faz a imunoglobulina, e a gente fala para a mãe, olha, a IgE do seu filho é aumentada, e a gente fala, ele é alérgico, né, porque senão eles não vão entender, e aí eles falam, nossa, doutora, mas é alérgico a quê? Porque a impressão de todo mundo é que você nasce já sensibilizado a alguma coisa, e que você tem que descobrir exatamente ao que você está sensibilizado, e aí isso vai resolver a vida. Então, a gente precisa explicar que não é assim, que, por exemplo, fiz um teste para avaliar se meu filho está sensibilizado à proteína da saliva do cachorro, se eu posso ou não ter o cão em casa. O teste está negativo, doutora, posso, então, comprar o cachorro. Quer dizer, tá negativo porque não tem o cachorro, a partir do momento que você vai ter o contato, você pode sensibilizar. Bom, não vou falar mais, mas acho que era isso que você estava perguntando, né, Roberta? Se em algum momento existe a indicação na prática, do dia a dia, né, de um paciente com asma grave, de fazer o PRIC? Eu acho que o paciente com asma grave tem que, primeiro, ter certeza que o diagnóstico é asma. Então, na hora que ele entra nesse momento, é interessante, ou o PRIC ou o RASH, tá? Agora, uma outra coisa, você viu que esses pacientes, 60% dos nossos pacientes, eles têm asma leve ou moderada. Então, o fato deles chegarem, entrarem nesse acompanhamento, a gente avaliar a adesão, avaliar a técnica inalatória, muitos desses que foram encaminhados como asma grave, na verdade, faltava só esse toque final aí. Então, acho que isso era uma coisa importante também que a gente gostaria de mostrar. É interessante também que, apesar de estar acompanhando num ambulatório
de pneumo, né? Eles ainda não usam remédio, né? Aqueles que não usam uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Imagine os que não estão num segmento tão próximo. Imagino que a adesão seja ainda pior. Essa é a nossa luta atual, para ver um mecanismo da gente conseguir que eles tenham uma melhor adesão, né? Não é muito fácil, não. Os mais graves, às vezes, têm uma adesão melhor, né? Muito bem, parabéns. Acho que a professora Elisete quer também comentar. Eu queria fazer uma pergunta para as meninas e para a Leia também. O fato da análise citológica do escarro também está relacionado, é um paralelo com a questão do prick test, para você ver o quanto de etopia está envolvida em cada caso? E se a gente faz isso de rotina no nosso ambulatório? Vocês querem falar? O que a gente viu é que a análise do escarro, ele pode dar um indicativo para a gente, se tem presença mais de eosinófilo, de neutrófilo, se ele é pulso-celular, mas que isso é muito variável. Então, dependendo do uso se um paciente usa corticoide, ele pode tornar pulso-celular. Então, não é uma análise definitiva, igual a doutora tinha falado da questão do prick test, aqui também a gente tem essa variação. Então, a gente faz análise, mas que isso não necessariamente seja um padrão definitivo, porque mesmo dependendo da adesão, do contato com outros alérgenos, você pode mudar o padrão do escarro. Elisete, a gente faz isso é uma linha de pesquisa, né, que a gente começou em 2013, então a gente tem feito, sim, o escarro induzido. No começo, nós fizemos foi uma linha de pesquisa de um doutorado da Natasha, o doutorado da Lívia, que está nos assistindo também aqui, e então a gente começou a fazer para todo mundo, para tentar identificar como é que seria o perfil citológico desses pacientes nossos, né? E, como você viu aí, a maioria é eosinofílica. A partir do momento que você tem uma asma controlada com o uso do corticoide, você passa a ter um padrão paucicelular, ou seja, você não tem uma célula mais aí aumentada, né? É um escarro como a gente consideraria até normal de qualquer pessoa. Então, ele nos ajuda a chegar realmente a identificar o paciente com asma grave e seu fenótipo, porque a partir do momento que você tem certeza que o paciente tem asma grave, você vai ter que identificar quais seriam esses fatores e o tratamento mais específico para ele. Então, a gente tem essa linha de asma e controle na tentativa de reconhecer esses fenótipos e depois chegar numa etapa onde, para cada um, vai ser identificado o melhor tratamento e possivelmente chegar no imunobiológico, tá? Então, nós fazemos, sim, a gente tem feito, em colaboração com a doutora Icléia, da patologia clínica, que nos ajudou muito a fazer a leitura dessas lâminas, porque não é fácil, precisa ser alguém com muito conhecimento, e é uma coisa que cada vez mais nós estamos tentando progredir. Parabéns, meninas, por esse trabalho. Parabéns, Leia. Obrigada. Obrigada, doutora. Parabéns, então, Júlia, Natália, doutora Edileia aí, colaboradoras. Obrigada. E eu gostaria de agradecer também toda a equipe da pneumologia, doutor Dirceu, a Andressa, Emília, a Daniela, a doutora Milena, pelo apoio sempre aí para a gente conseguir chegar aí nesse ponto aí e vencer as dificuldades todas do dia a dia. Muito bom. Vamos seguir para a próxima, então. Agora a Alexandra, sob orientação da professora Elisete. Pode apresentar, Alexandra. Meu nome é Alexandra. Eu fui orientada pela doutora Elisete, pela doutora Andréia e pela doutora Denise, e o meu TCC é a radiografia de abdominal air, overdose de constipação. De nosso roteiro. A dor abdominal é um dos sintomas mais comuns na emergência pediátrica e os sinais de alarme ajudam a gente a direcionar a avaliação e o diagnóstico. A constipação é comum na população pediátrica e, embora ela não tenha dor nos critérios, é uma queixa comum dos pacientes.
E no diagnóstico diferencial das patologias abdominais, a radiografia simples de abdômen pode ser útil. Mas tem estudos que mostram que ela pode ter uma avaliação limitada nas patologias benignas e que o diagnóstico radiográfico de impactação fecal ocorre com frequência similar em crianças com constipação clínica e crianças sem constipação. Nosso objetivo foi avaliar o uso de radiografia simples de abdômen numa unidade de emergência referenciada pediátrica para o diagnóstico e manejo dos casos de constipação funcional. Nosso estudo foi retrospectivo, coletamos dados de pacientes que procuraram a unidade de emergência da pediatria da Unicamp, do HC da Unicamp, com queixa principal de dor abdominal, ao longo de 17 meses, de setembro de 2018 a fevereiro de 2020, interrompemos a coleta pelo início da pandemia do coronavírus. A gente analisou dados do paciente, do atendimento, e a gente analisou a avaliação da radiografia, tanto pelo pediatra como posteriormente por um radiologista, e classificamos a imagem como normal, com retenção fecal em graus variados, e se tivesse outros achados. Nesse período analisado, foram realizados 16.436 atendimentos na unidade de emergência pediátrica. Desses, a gente conseguiu 759 com queixa de dor abdominal. Foram excluídos pacientes que não fizeram radiografia, que tinham comorbidades ou que sofreram trauma. E chegamos em 215 pacientes com radiografia de abdômen. Desses 215, a gente separou em 2 grupos. 104 tinham sinais de infecção, então febre, sintomas respiratórios, sintomas urinários, e 111 não tinham essas queixas, e foi esses 111 que a gente analisou. Os resultados estão apresentados em número absoluto, porcentagem média. A gente usou teste de Q quadrado e considerou um P menor que 0,05 como estatisticamente significativo. A concordância da avaliação da radiografia simples pelo pediatra da UER e pelo radiologista foi comparada pelo índice de concordância capa ponderado e essa autorização do Comitê de Ética em Pesquisa. A média de idade dos pacientes foi 5,95 anos. A gente teve 15 internações nesse grupo e todos eles foram para abordagem cirúrgica. Todos eram apendicites e toque retal foi feito em 6 pacientes. Os principais diagnósticos foram constipação, em metade dos pacientes, seguido por dor abdominal a esclarecer em 27%, abdômen agudo em 14% e em menor proporção, doença do refluxo gastroesofágico, adenite mesentérica, dengue e cisto abdominal. Todos os pacientes tinham dor abdominal como queixa. Em 38%, essa era a única queixa referida, 25% referiam também constipação, 21% vômitos, e em menor proporção, fissura anal, irritabilidade, inapetência, cefaleia e distensão abdominal. O ultrassom foi realizado em 20 pacientes. Essa solicitação foi significativamente mais frequente quando o paciente não tinha história de constipação. Os pacientes com abdômen agudo realizaram ultrassom com maior frequência que os pacientes com dor abdominal esclarecer, constipação ou outros diagnósticos, também significativo. Pacientes que tinham diagnóstico prévio de constipação realizaram lavagem intestinal mais frequentemente do que os que não tinham esse diagnóstico. E os que tiveram constipação diagnosticada na unidade fizeram também mais lavagem intestinal do que os que não tiveram esse diagnóstico. A gente avaliou a concordância da avaliação da radiografia de abdômen entre o pediatra e o radiologista, e a gente não encontrou concordância. O teste S de simetria revelou um P menor que 0,0001, e o índice de concordância capa ponderado revelou um K com intervalo de confiança negativo. Os valores negativos podem indicam que pode haver discordância total na classificação. E olhando, já dá para perceber isso. Na emergência, é muito importante o diagnóstico diferencial da dor abdominal. A maior parte dos pacientes tem condições autolimitadas, mas a gente tem que atentar aos sinais de alarme e a condições mais graves. A constipação é um desafio diagnóstico em todos os cenários, no ambulatório, no PS, e tem dados na literatura que indicam que investigação complementar tem papel limitado em etiologias benignas. Tem estudos também que mostram que 50% a 90% das crianças com constipação fazem radiografia de abdômen para avaliar a constipação quando elas procuram atendimento. Tem vários esquemas de pontuação para avaliar o volume de fezes na radiografia simples de abdômen, mas tem uma baixa concordância inter-observador e não tem uma correspondência clínica entre o volume fecal e a clínica do paciente.
Não tem nenhum trabalho que avalie a relação entre dor abdominal e não encontramos nenhum trabalho que avalie a relação entre a dor abdominal e o volume de retenção fecal. Tem variações individuais da sensibilidade de crianças constipadas podem ficar relativamente neutras em relação à retenção de massas fecais mais volumosas. Então, isso parece uma relação difícil de estabelecer. Uma coisa também que a gente encontrou foi que taxas de diagnóstico de incorreto são mais elevadas em crianças com constipação, que fizeram raio-x durante a avaliação diagnóstica inicial. Então, isso gera um viés de confirmação que pode induzir em erros diagnósticos. Nesse estudo, metade das crianças rotuladas como constipadas pela avaliação na radiografia não era constipada quando avaliada num segmento a médio prazo. E os autores também verificaram que 1 em cada 4 pacientes que foram na unidade de emergência com queixa de constipação fez um raio-x que, para diagnóstico, para avaliação da constipação, que já podia ter sido definido pela anamnese. Aqui eles avaliaram crianças com dor abdominal que realizaram raio-x, tentaram ver se encontravam variáveis clínicas que ajudassem a identificar essas crianças, e nenhuma variável clínica identificou com precisão os pacientes com dor abdominal e constipação intestinal comprovada radiograficamente, entre aspas, e a presença de fezes no toque retal foi o melhor discriminador que eles encontraram nas crianças com e sem constipação. O uso excessivo do diagnóstico de constipação por radiografia simples, ele tem sido reconhecido como causa de atraso na avaliação do paciente, maior custo financeiro, exposição à radiação e potencial perda do diagnóstico primário. Na nossa casuística, a gente teve 2 pacientes que receberam alta da unidade de emergência, foram diagnosticados com constipação, fizeram lavagem intestinal, foram liberados e voltaram dentro de uma semana e foram diagnosticados com quadro de abdômen agudo, também apendicite. Nesse estudo, eles quiseram avaliar erros diagnósticos. O paciente avaliaram quando o paciente retornava em uma semana e acabou recebendo outro diagnóstico. 46% das crianças com constipação avaliadas fizeram radiografia e 20 crianças que tiveram diagnóstico de constipação na visita inicial receberam outro diagnóstico no retorno, incluindo apendicite, intussuscepção, obstrução intestinal, entre outros. Crianças com erros diagnósticos tinham quantidade semelhante de fezes nas radiografias das que não tinham. E os erros de diagnóstico em crianças constipadas foram mais frequentes nas que realizaram raio-x e nas que tinham dor e sensibilidade à palpação abdominal. Eles concluem que a solicitação de uma radiografia pode indicar incerteza diagnóstica e que, nesse caso, ter fezes na radiografia não descartou um diagnóstico alternativo. Eles não encontraram também uma relação entre o volume de retenção fecal e o erro diagnóstico. Outro estudo mostra que metade das radiografias abdominais poderiam ser evitadas se fossem limitadas a pacientes com irritação peritoneal, distensão abdominal, alteração na ausculta abdominal, suspeita de digestão de corpo estranho ou antecedente de cirurgia abdominal. Uma possível abordagem alternativa seria o ultrassom. Tem diretrizes que recomendam o ultrassom como um exame de primeira escolha na investigação e a tomografia quando você tiver incerteza ou já pensando em outras coisas. O ultrassom não tem a radiação, permite uma avaliação dinâmica do peristaltismo e a contrastibilidade, e ele pode contribuir para excluir ou confirmar 3 das razões mais comuns dos exames de imagem na emergência abdominal. Nos pacientes pediátricos, apendicite, intussuscepção e estenose hipertrófica do pyloro, sempre com a ressalva de que ele é operador dependente e influenciado pela interposição gasosa. O toque retal, ele pode ser útil na identificação de constipação funcional e muito útil no diagnóstico diferencial com Hirschsprung, mas não para as outras causas. Tem um estudo prospectivo que verificou que a realização do exame retal teve associada a menor probabilidade da criança realizar a radiografia abdominal. Considerando a limitação da avaliação da radiografia abdominal para o diagnóstico de impactação fecal, uma anamnese detalhando a história pregressa da intestinal, características das fezes, sintomas durante a evacuação, pode ser mais explorada para esse fim. E tem um estudo que já demonstrou que o conhecimento dos médicos pediatras que trabalham em unidades de emergência sobre a potencial contribuição diagnóstica do raio-x nessas unidades diminui o uso desse recurso e reduz a exposição à radiação e reduz os custos também. Essas foram nossas referências. Eu queria agradecer muito às minhas orientadoras e a todo mundo que me ajudou nesse trabalho. Dr. Caserta também, que analisou tudo. Muito bom, parabéns, Alexandra, pela pesquisa e pela apresentação, muito interessante.
Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Vou fazer um comentário, Roberta. Parabéns, Alexandra, você teve um trabalho enorme, né, de fazer essa revisão de todos esses pacientes. Eu quero publicamente também agradecer o professor Caserta, né, que analisou mais de 200 exames. Então, ele foi, assim, uma pessoa muito importante para a gente tirar a principal conclusão do trabalho, que o que a literatura já mostra, né? E agora a gente mostrou isso na nossa casuística, que o raio-x ele não é um instrumento diagnóstico de constipação, porque não existe uma relação entre o volume de fezes e a frequência de evacuação do paciente, a consistência, o conforto ou não durante a evacuação, e porque nós não sabemos analisar raio-x no que se refere à quantidade de fezes. Né? Existem vários scores, todo mundo já tentou, mas ninguém conseguiu objetivar a radiografia simples de abdômen como um método de diagnóstico de volume das fezes e de constipação. Então, a nossa mensagem história, né? Provavelmente a grande parte desses pacientes, provavelmente 25% desses pacientes apenas tinham constipação. Nós não vamos ficar sabendo se a dor abdominal estava relacionada com a constipação ou não, né? Porque a maioria deles fez clister e foi dispensada e nós não sabemos qual foi o desfecho, né? E a segunda sugestão que nós poderíamos fazer é fazer mais ultrassom, né? Claro que a gente não depende do nosso esforço só para fazer essa sugestão, né? Mas, se possível, trocar o radiológico pelo ultrassom e fazer melhor e mais foco na história do paciente, né? Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta com relação aos pacientes incluídos. Quando você dividiu, Alexandra, paciente que teve o raio-x, né, alterado ou não, eram pacientes só que precisaram de clister, ou todos os pacientes juntos? A gente viu todos os pacientes juntos. Aí parte deles fizeram clister e parte deles não. Não sei se valeria a pena comparar paciente que fez clister raio-x, que o pediatra viu e que o radiologista viu, comparado com o paciente que não fez clister, porque é possível que os pacientes que precisaram de clister tenham tido uma concordância maior entre o pediatra e o radiologista. Então, não sei se dividir nesses dois grupos para avaliar se a diferença nesse sentido valeria a pena. Eu suponho que não tenha diferença, viu, Roberta? Porque continua o viés da avaliação do pediatra, né? É claro que a gente também não pode considerar que o radiologista sempre vai estar certo, né? Mas ele só avaliou, ele não deu o diagnóstico, né? Ele avaliou a quantidade de fezes, como aumentada ou dentro do que seria esperado, né? Mas eu acho que por causa disso, por causa dessa fragilidade do método, não vai ter muita diferença. Vai continuar sem concordância, né? É que aqueles que precisam de clister normalmente têm uma constipação mais grave, né? Enfim, talvez a radiografia pudesse ajudar nesse sentido. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, Alexandra. Parabéns, professora. Eu posso só fazer um comentário rápido? Claro. Não, parabéns para vocês mesmo. Eu fico, hoje está um dia de muito orgulho aqui para mim. De manhã nós tivemos trabalhos muito bons, agora também.
Parabéns aí para a pediatria nossa, e para a Elisete, para vocês aí com esse trabalho. A pergunta é que eu acho, assim, cada vez mais eu tenho visto o ultrassom como um estetoscópio, eu acho que vai ser o futuro mesmo, né? A pergunta é se já existe parâmetros, assim, já tem uma padronização do que é esperado na constipação, na apendicite, se com o ultrassom eu teria uma ferramenta muito mais precisa, além da história clínica sempre, para poder chegar no diagnóstico aí da dor abdominal na emergência. Não sei qual é a opinião de vocês aí, o que vocês já sabem sobre isso. Acho que a Alexandra pode responder, né, Ale? Eu não sei. Sabe sim! Não, eu acho que assim, quem respondeu essa pergunta para nós foi o Caserta, né? Foi, deixa eu pegar aqui o que ele escreveu. Ele escreveu muito bonito. Sabe que o pediatra, na unidade de emergência, pede raio-x para fazer o diagnóstico de excesso de fezes no cólon do paciente. E isso, eventualmente, estaria causando a dor, né? E, na verdade, a gente está dizendo o quê? Não faça isso, né? Se você tem essa ideia, não precisa fazer o raio-x. Confirma na história se ele é constipado. Né, na faixa etária que o raio-x tem sido pedido, a criança muitas vezes vai ter dificuldade de falar, né? Mas aí usa a mãe, usa o pai como um informante do hábito intestinal da criança, né? O ultrassom, ele seria importante quando você quer fazer o diagnóstico diferencial com condições que não te permitem dispensar a criança com segurança, né? Então, a possibilidade da adenite mesentérica, da intussuscepção e da apendicite, né? Do abdômen agudo inflamatório, né? Então, assim, mesmo o ultrassom, ele não vai... primeiro que o ultrassom também, menos que o raio-x, vai avaliar a quantidade de fezes, né? E segundo que o ultrassom também não vai ser diagnóstico de constipação. Ele vai excluir patologias cirúrgicas, né? Em situações de maior gravidade. Excluída a situação de maior gravidade, eu acho que você pode dispensar o paciente e continuar a investigação da dor abdominal no serviço ambulatorial, né? Tá certo. Muito obrigada. Parabéns para vocês. Muito obrigada. A gente vai tirar fotinha, que nem fizeram de manhã? Podemos. Bom, parabéns para todos. Mais algum comentário? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, parabéns para todos vocês, aos professores, pelas pesquisas ótimas. E vamos abrir a câmera, né, gente, para tirar uma foto aí. Você consegue tirar daí, Eli? Eu vou fazer um print, mas eu vou tirar uma fotinha também. Amanhã falaram que fazer um print screen já dá certo. Sorriso! Então, esse foi. Eli. Foi. Maravilha, obrigada. Muito